Agora, a Secretaria Nacional de Mulheres do Partido dos Trabalhadores trouxe verdades às discussões envolvendo o uso político das ONGs. Anne Moura afirma que os comitês de cultura criados pelo presidente Lula e pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, foram utilizados para beneficiar ONGs parceiras e aliados políticos nas eleições de 2024. O uso indevido teve um custo na casa dos 60 milhões de reais. Esse valor foi repassado ao MINC, segundo o jornal Estado de São Paulo, para, abre aspas, mobilizar, apoiar e formar artistas em todo o país. Em bom português, instrumentalização de políticas públicas para fins eleitorais em benefício dos candidatos do PT. Nós vamos falar sobre o tema com o deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, Carlos Jordi. Mais um escândalo do governo Lula por essa conta, hein? Deputado, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui no Jornal da Oeste. Boa tarde, Ana Paula, Bruno, meu grande amigo conterrâneo Serrão e todos que nos acompanham aí no Jornal da Oeste. Um prazer poder falar com vocês e realmente, cada dia nós temos um escândalo diferente. Parece que eles buscam cada vez mais problemas para que nós possamos bater. A gente até brinca aqui, né? A oposição tem todo dia, não é uma denúncia ou algo para que a gente possa estar batendo no governo e desgastar o governo. Todo dia tem 2, 3, e esse é um dos muito graves que nós temos aí recentemente. Para que quem está nos assistindo possa compreender o que está sendo alvo dessa investigação, que inclusive eu fiz um requerimento de convocação da ministra, e assim que forem instaladas as comissões, também vou fazer na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, da qual serei membro, gira em torno desse Programa Nacional de Comitês de Cultura, que é um programa que tem um orçamento de quase 60 milhões de reais, como você destacou, e esse programa ele é do Ministério da Cultura, e o guarda-chuva dele tem 26 comitês de cultura, 26 núcleos que são, digamos assim, núcleos de RH, extensão do Ministério da Cultura nas unidades federativas, para que possa, em tese, fazer apoio à cultura, ações de mobilização, formação de artistas. E cada um desses comitês, ele é gerido, é administrado por uma ONG, uma organização não governamental, que, em tese, elas são contratadas pela qualificação técnica, pela capacitação profissional. E dentre esses núcleos, esses comitês, existe um núcleo-chave, que é o Comitê de Manaus. O Comitê de Manaus, ele é gerido por uma ONG que é a IAJA, que é o Instituto de Articulação de Juventude da Amazônia. Ele coordena esse núcleo com um orçamento de quase 2 milhões de reais, 1,9 milhão. E tem 2 personagens chaves nessa situação, que é a Anne Moura e o Rodrigues. Anne Moura, ela é secretária nacional de mulheres do Partido dos Trabalhadores e ela foi a fundadora do IAJA. E existe também o Marcos Rodrigues, que ele é secretário nacional de cultura do PT e ele era o chefe do Comitê do Amazonas. E aí o que acontece? A Anne Moura, ela foi candidata a vereadora e ela se queixava com o Marcos Rodrigues, que era o chefe desse comitê, de que o comitê não estava dando respaldo à sua eleição. Ele gravou essas conversas e ela se queixava, dizendo que, inclusive, ela tinha orientação do Ministério da Cultura, em que ela conversou com o número 2 da Cultura, se eu não me engano o nome dele é Márcio, de que havia essa determinação de que todos os núcleos ajudassem os seus candidatos em cada um dos estados. E aí vocês veem, existem algumas dessas conversas, eu trouxe algumas aqui, para que vocês possam compreender como que houve a influência política, uma determinação por parte do Ministério da Cultura para que houvesse o apoio às candidaturas nos estados, nos municípios, na verdade, porque foi uma eleição municipal. Numa dessas conversas, ela fala com o Marcos. Quando eu fui lá no MINC agora, da última vez, o pessoal me perguntou, Anne, o comitê está te ajudando? Eu disse, não, Roberta, não está.
ela estava na sede do PT, na reunião, e perguntou: o comitê está te ajudando? Porque nos outros lugares está tudo ajudando. Porque eu fui pedir dinheiro também. Estou pedindo ajuda para ganhar a eleição. Aí ela disse: o comitê está te ajudando com alguma coisa nas agendas, nas atividades? O comitê não pode te dar dinheiro, mas podem promover atividade para te ajudar. Eles estão te ajudando? E eu disse: Roberto, deixa eu falar uma coisa para ti. Temos acordos que não foram cumpridos. E depois que as pessoas sentaram na cadeira, pagaram de doidos. Eu decidi que não vou me estressar com isso agora. Eu preciso ganhar a eleição. Então, se tu puder me ajudar agora, daqui na articulação tu e do Márcio, eu te agradeço. Depois quero sentar e conversar com você sobre isso. Esse foi um dos trechos em que ele gravou, em que houve essa intimidação da Anny Moura, que não é qualquer secretária, ela é secretária nacional de mulheres do PT, em que ela demonstra que haveria uma determinação para que ela fosse ajudada na sua eleição. E o Marcos Rodrigues, que é esse secretário nacional de cultura, ele vinha sendo muito pressionado por ela e ele começou a gravar essas conversas. Numa dessas conversas, inclusive, ela fala com a própria Roberta, que agora não me recordo quem é, que é uma das responsáveis do Ministério da Cultura, que ela quer que a Roberta depois vá no comitê do Amazonas e que fale da boca dela que ela foi a responsável para que fosse aprovado o IAJA, esse instituto que foi escolhido para administrar esse comitê de cultura. Ou seja, isso aconteceu em todos os eixos do país. É evidente, todo mundo sabe disso, que eles fazem isso para gerar o RH e também para fazer esse trabalho político-partidário com um desvio de finalidade. Isso é abuso de poder político. E por isso que nós queremos a convocação da ministra para que nós possamos inquiri-la, questioná-la se ela sabia dessa prática, quais são as ONGs envolvidas, as demais ONGs, para que nós possamos fazer, inclusive, um levantamento para identificar se há outros atores políticos do Partido dos Trabalhadores por trás dessas ONGs. Porque, como eu disse, isso é abuso de poder político, é crime de improbidade administrativa. Eu vou chamar aqui para a nossa conversa o nosso comentarista, o Jorge Serrão, tem uma pergunta para você. Muito bem, Carlos Jordi, esse assunto é o famoso batom na urna. Está na cara que houve uma utilização eleitoreira de máquina pública do Ministério da Cultura, influenciando ONGs, e ONGs tiveram uma relação com a política. Quais são os próximos passos nessa investigação? Primeira convocação da ministra, que você vai fazer, e depois disso, esse assunto, você acredita que possa render uma CPI? Há condição de haver uma CPI? A oposição vai entrar com uma ação também eleitoral para apurar esse caso aí? Possível crime eleitoral? Com certeza. Primeiro, nós queremos ouvir a ministra. Nós sabemos que ela é um pouco, digamos assim, medrosa. Então, nós vamos pressionar a ministra. Queremos ouvir da ministra se ela tinha ciência disso. É evidente que tinha ciência disso, porque isso é um programa que está sob a sua tutela, sob o seu guarda-chuva. Isso, inclusive, foi algo que o presidente Lula, durante a sua campanha, anunciou que faria para democratizar a cultura. Então, está sob a responsabilidade da ministra. Queremos questioná-la sobre os critérios que foram adotados para escolher cada uma dessas organizações não governamentais. Eu já pedi ao meu gabinete para fazer um levantamento de cada uma dessas instituições que foram escolhidas para gerir recursos públicos, recursos que vêm de impostos do brasileiro, que vem pagando muito imposto e que vem sendo utilizado para aparelhamento político, para fins eleitoreiros, como foi demonstrado. E entender quem são os atores por trás de todas essas ONGs e o quanto que foi utilizado nas campanhas dessas pessoas. A partir daí, a partir das informações que nós vamos obter confrontando a ministra, nós vamos sim entrar com um pedido de CPI. Eu achei por bem não fazer um pedido de CPI agora, por ser ainda, digamos, prematuro. Temos que ter mais informações, ter um conjunto probatório para que a gente consiga, de fato, ter uma peça que garanta que haja assinaturas. Porque se houver realmente uma demonstração clara de que houve
o desvio de finalidade, desvio de recursos, os parlamentares vão assinar, porque nós queremos apurar essas ilegalidades que foram cometidas nas eleições. E a partir daí, com uma CPI, nós vamos fazer as convocações de todas essas pessoas envolvidas, inclusive a Anny Moura, o Marcos Rodrigues, a própria ministra, e aí será sob juramento, né? Nós sabemos que mentir numa CPI que tem poder de polícia, quando está na condição de testemunha, é crime, é falso testemunho. Por isso que é necessário que nós possamos agora obter as informações a partir dessa convocação e dar depois seguimento para uma possível CPI. Tá certo. Deputado Carlos Jordi, esse pedido já está protocolado, já foi formalizado junto ao MPF e também ao Tribunal de Contas da União? Eu fiz um requerimento ao TCU para fazer a apuração dessas irregularidades. Fiz também uma representação no Ministério Público Federal. Fiz também um requerimento de convocação da ministra ao plenário, que é um pouco mais difícil, mas nós fizemos também. E essa semana, possivelmente, serão instaladas as comissões. Eu serei membro da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e também vou protocolar esse requerimento lá e farei questão de batalhar para que haja a convocação da ministra, e vocês podem ter certeza que a ministra estará na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Se não for como convocada, será como convidada, porque geralmente a base faz um acordo, né? Eu não sei se, de repente, sabendo que há realmente muita podridão nesse caso, vão tentar de todas as formas obstruir para que nem haja o convite, mas nós vamos batalhar e vamos sim trazer a ministra aqui para que possa prestar esses esclarecimentos sobre esse caso. Então, deputado Carlos Jordi, muito obrigada por nos atender aqui ao Jornal da Oeste, nós vamos acompanhar, viu? Eu que agradeço a oportunidade, um forte abraço e tamo junto.